Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Miguel Frasquilha. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Parlamento. Seguramente virá muito mais vezes aqui, porque o tema da TAP é um tema que esta Comissão Parlamentar e o Parlamento, no seu todo, irá seguramente acompanhar. Queria deixar aqui uma nota prévia, porque quando se ouve aqui a intervenção do Partido Socialista, parece que não foi o Partido Socialista que tentou reverter a própria privatização. Parece que quem ouve a intervenção do Partido Socialista, parece que o Estado português não tem representantes naquele Conselho de Administração. Quem ouve aqui o Partido Socialista, parece que os representantes do Estado português naquele Conselho de Administração e o Governo português validou aquilo que é o plano estratégico da TAP. E, portanto, não se percebe algumas das considerações que foram aqui feitas. Nós ontem tivemos aqui o Presidente da Comissão Executiva da TAP, que apresentou aquilo que foi a evolução e que são os resultados, e que eu ainda ontem disse e reafirmo aqui, face àquilo que são contas apresentadas, os relatórios que existem, que são auditados, podemos fazer um balanço da privatização da TAP. E esse balanço da privatização da TAP é um balanço positivo. Evidentemente que há uma gestão privada, como é evidente, o Estado terá dado o seu contributo e, portanto, não é reduzir o contributo do Estado e a sua presença lá, como é evidente, mas há um saldo positivo. Basta olhar para os números, basta ver o crescimento da TAP, o valor da TAP hoje e o valor da TAP há 5 anos atrás, o número de trabalhadores hoje da TAP e o número de trabalhadores há 5 anos atrás, o número de rotas, a renovação da frota, etc, etc, etc. E, portanto, há essa avaliação da gestão propriamente dita, que é uma gestão positiva, e ontem ficou aqui comprovado, foi aqui dito, penso que o Conselho de Administração eventualmente terá acompanhado essas diligências, reuniões que houve com interessados em comprar parte ou em todo a própria empresa, e a entrada, e foi aqui afirmado, isto iria gerar uma mais-valia para os acionistas, ou seja, havia ganhos para os acionistas. E, portanto, só pode haver ganhos para os acionistas quando há uma empresa que, como é evidente, tem um determinado valor. Ontem não ficou aqui claro uma questão que tem a ver com o empréstimo do Estado, dos tais 1.200 milhões de euros, que está a ser acompanhado pela Comissão Europeia, aliás, tem que ser validado, e há um prazo que foi fixado, os tais 6 meses de maturidade do empréstimo, que vai um bocadinho ao arrepio daquilo que tem sido a prática da própria Comissão Europeia relativamente a outros Estados e a outras companhias aéreas, que têm maturidades nesse financiamento entre 3 e 7 anos. E questionei ontem, volto a colocar a questão, esta imposição é uma imposição de quem? É uma imposição da Comissão Europeia, não é uma imposição, calculo eu, do Estado português, mas deixo aqui a questão porque ontem acabou por não ser respondida. Mas gostaria de perguntar ao Presidente do Conselho de Administração da TAP se partilha daquilo que foi a avaliação da Comissão Executiva face à própria empresa. Aquilo que aqui ouvimos ontem. Diz o Sr. Presidente do Conselho de Administração, bem, mas o plano estratégico não só ainda não foi concluído, porque ainda está a decorrer a sua execução, há partes do plano estratégico que ainda não foram cumpridos, mas aquilo que eu ouço e aquilo que depreendi, mas pode ser uma interpretação errada, o que eu retive é que desse mesmo plano estratégico uma parte muito significativa foi cumprida em termos daquilo que eram os objetivos, e plano estratégico esse, como repito, aprovado pelo Governo português, pelo Estado e pelos seus representantes na própria empresa. Isto leva-nos à questão do empréstimo também e daquilo que é o desacordo manifestado ontem pelo Presidente da Comissão Executiva face à própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia é essa que já se percebeu que tem 2 pesos e 2 medidas. Ainda ontem foi dado o exemplo, 1 ou 2 exemplos de companhias aéreas que, em situação financeira muito difícil, e que os apoios e os auxílios e as autorizações para esses auxílios foram muito diferentes daquelas que são para a TAP. E leva-nos também a uma outra questão que é relevante, que é
Se não tivesse existido pandemia, era necessária alguma injeção de capital na TAP? E aqui é bom sempre lembrar que o Estado português há mais de 20 anos que não mete um cêntimo na TAP. É que às vezes ouço muitos discursos, principalmente à esquerda, mas é bom lembrar isso. Não há um cêntimo do Estado português nos últimos 20 anos na TAP. É bom lembrar isso. Mas pergunto o seguinte. Os auxílios às companhias aéreas, como será a TAP, KPLM, a Lufthansa, etc., por aí fora, acontecem porquê? Acontecem devido à pandemia e o que causou ao próprio setor. Mas também nós ouvimos aqui, e só para terminar, ouvimos o Presidente do Conselho de Administração da TAP e ouvimos ontem também o Presidente da Comissão Executiva dizer que o último semestre de 2019 a TAP tinha levantado ainda mais voo do que vinha de trás. Ou seja, o que faz, podemos aqui especular, pode-se dizer que é uma especulação, mas é absolutamente legítima, quer dizer que no ano de 2020 o resultado seria muito diferente do resultado de 2019 e, portanto, haveria lugar a resultados positivos, porque os números do último semestre evidenciam claramente uma diferença face ao passado. E, portanto, se a TAP não iria precisar de nenhuma injeção de capital, se estava nessa rota de crescimento, leva-nos a concluir que estávamos perante uma empresa que tinha feito um enorme esforço de endividamento para a renovação da sua frota, mas também estávamos perante uma empresa que tem um figurino, tem uma dimensão, tem uma capacidade, tem um valor económico completamente diferente daquele que era há 5 anos atrás. E, portanto, quando ouço algumas intervenções e até a própria Comissão Europeia fazer a avaliação que faz da TAP, eu diria que, face ao que ouvi, face aos números que verifiquei, que não é uma avaliação correta face ao estado da própria empresa e a gestão e aquilo que é aqui apresentado colocam e fazem uma radiografia fina daquilo que é o estado da própria empresa e daquilo que foi a sua gestão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, mais 7 minutos para a resposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é sempre um gosto revê-lo também. Tomei aqui de boa nota também, algumas das questões que levantou também tinham sido abordadas por colegas, portanto, tentarei englobá-las e depois, em futuras intervenções minhas, posso regressar a outros pontos que tenham ficado por abordar. Bom, vamos lá ver. Eu acho que, como em tudo na vida, os processos, os planos, os projetos nunca são limpos, nunca são perfeitos e, portanto, por mais que exista um plano, existam perspectivas, é evidente que interessa-nos perceber se a trajetória de médio e longo prazo é uma trajetória positiva ou não. Pois há erros que são cometidos a meio dos processos, há resultados que não são tão favoráveis como aquilo que nós tínhamos, que se desejava, e isso, no caso da TAP, foi reconhecido pelos acionistas, quer público, quer privado, portanto, isso é indesmentível também. Agora, nós temos a percepção, a minha percepção até alavancada, no fundo, por aquilo que era a segunda metade do ano de 2019, que foi, de facto, uma segunda metade positiva, ao contrário da primeira. E ao contrário, já agora deixe-me dizer, do que aconteceu, por exemplo, em 2018, onde eu próprio, no início de 2019, pedi desculpas publicamente aos clientes, aos passageiros da TAP, por aquilo que tinha considerado de serem erros que a companhia tinha feito em 2018, no que toca, por exemplo, às questões relacionadas com cancelamentos e que resultaram, enfim, não só de condições internas, mas também de condições internas. Portanto, houve aqui todo um processo de aprendizagem que teve que ser feito e eu estou convencido, eu penso que o ano de 2020, nós agora nunca saberemos, porque o ano de 2020, infelizmente, o próprio orçamento que nos tinha sido apresentado foi ele próprio atropelado pela pandemia. Mas tínhamos a expectativa que, algures no futuro,
não quero aqui referir-me concretamente a um orçamento que nem sequer chegou a ser executado em condições normais e estamos agora na situação que temos, mas tínhamos a expectativa de que algures no futuro, não sei se em 2020 já, mas que os resultados pudessem regressar ao positivo como tinham sido em 2017, em circunstâncias normais. E, portanto, pergunta-me se a TAP iria necessitar de algum financiamento adicional sem a pandemia. A minha expectativa é que não iria necessitar de injeção de fundos adicionais em 2020. Agora, aconteceu o que aconteceu, afetou, como eu já referi. Bom, e deixe-me dizer, e eu também tenho a noção de que em anos de transformação, como aqueles que a TAP viveu e continua a viver, não são anos sempre mais difíceis em termos operacionais. Quando se cresce muito, acaba por haver dificuldades operacionais, que depois acabam por redundar também em dificuldades financeiras. E, portanto, esses anos isso também pode ter contribuído para os resultados que se teve, é verdade. Mas a verdade é que esses resultados ficaram muito aquém daquilo que tinha sido orçamentado. Perguntou-me por causa da valorização que terá sido feita em relação à TAP por eventuais interessados na compra da TAP, se o Conselho de Administração tinha acompanhado essas reuniões. Não acompanhou. Não sei se algum dos administradores, desde logo porque temos administradores que são acionistas também, não é? Portanto, esses é natural que tenham acompanhado, uma vez que são acionistas privados. Mas não sei se algum dos administradores que não sejam acionistas, mas do lado da Atlantic Gateway, por exemplo, terão acompanhado essas reuniões. Eu quero crer que da parte do Estado essas reuniões não foram acompanhadas por nenhum membro do Conselho de Administração e, aliás, do meu ponto de vista, nem tinham que ser, porque elas resultaram de contactos entre o acionista privado de referência e eventuais interessados na compra dessa posição do acionista privado. Portanto, não se chegou a formalizar nenhum interesse, não se chegou a consubstanciar esse interesse à altura em que o acionista-Estado poderia ser chamado, então, a tomar parte. Portanto, não houve esse contacto em termos de reuniões. Pergunta-me se a Comissão Europeia tem 2 pesos e 2 medidas. Bom, não é um caso do setor da aviação. Sabemos que nas múltiplas facetas da Comissão Europeia, geralmente, e vou dizer aquilo que é, olha para os grandes países de uma forma, olha para os pequenos países de outra. Nomeadamente, olha para a Alemanha e para a França de uma forma e olha para os outros Estados-membros de outra forma. No entanto, aqui, eu devo dizer, Sr. Deputado, que eu, olhando friamente para os números da TAP, e só olhando para os números, a Comissão Europeia não está lá, não faz parte do Conselho de Administração da TAP, perdão, olhando para os números, eu diria que a análise que a Comissão Europeia fez não me surpreende. Não pode surpreender, se nós olharmos para o balanço do Grupo TAP ao longo do tempo, não é surpreendente que a TAP tenha sido considerada uma empresa em dificuldades no final de 2019. Mas, se calhar, também era considerada em dificuldades no final de 2017, ou em 2015, ou em 2013. Portanto, foi algo, se os capitais próprios, em vez de se terem deteriorado, se tivessem melhorado, bom, teríamos mais um argumento a favor. Agora, eu sei que nas interações que houve com a Comissão Europeia, houve uma enorme vontade e um enorme empenho por parte do grupo de trabalho e por parte do Estado português em que a TAP não fosse classificada desta forma, que as outras companhias não foram. O Sr. Deputado, quando se refere que houve outras companhias que podiam não ter, que tiveram um tratamento diferenciado, está a referir-se certamente à Air Condor, por exemplo. Mas a Air Condor, atenção que a Air Condor tinha sofrido um processo de reestruturação muito grande no final do ano passado. E, portanto, digamos que partiu para quando a pandemia se iniciou, estava numa situação diferente da TAP e eu creio que isso poderá ser um motivo pela qual teve uma categorização diferente por parte da Comissão Europeia. É claro que a Air Condor também é alemã e não sei se isso também terá feito alguma
alguma diferença. Eu não sei se fiquei aqui com alguma questão para se houve uma imposição por parte da Comissão Europeia. Houve, logo desde a primeira... a maturidade é assim que é definido. De facto, no contexto de auxílio que foi concedido à TAP, há um prazo de 6 meses, posto o qual será feita uma avaliação e se percebe se a empresa tem ou não possibilidade de devolver, no fundo, o dinheiro que foi emprestado. Posto que, se não tiver, haverá um processo de reestruturação e um plano que tem que ser apresentado em Bruxelas e tem que ser trabalhado. Muito obrigado. Não é a Comissão Europeia, não é o Estado. É a Comissão Europeia, é uma imposição. Muito obrigado, Dr. Miguel Frasquilho.